As novelas mexicanas marcam gerações, mas por trás das câmeras, algumas histórias terminam de forma trágica e inesperada. Hoje, vamos relembrar 7 atores que nos deixaram enquanto ainda davam vida aos seus personagens. Eles se dedicaram a fazer o que sempre amaram, até que as cortinas do palco da vida fossem fechadas para sempre. Porém, suas luzes jamais serão apagadas. Mas antes da gente começar essa lista, já deixa um emoji de coração preto nos comentários, junto com o nome do ator que você mais sente falta de ver nas novelas. Cubano de nascimento, mas ícone no México, René Munhoz não era só ator, mas um dos maiores roteiristas da Televisa. Ele foi um dos poucos atores negros com o grande destaque e sucesso na televisão mexicana, tanto à frente quanto atrás das câmeras. Além de ter atuado de forma quase consecutiva em várias novelas de sucesso, como Marimar, Maria do Bairro, A Usurpadora e Rosalinda, ele trabalhou em roteiros de sucessos como 15 anos, de 1987, Te Sigo Amando, de 1996, Maria Isabel, de 1997 e Abraça-me Muito Forte, dos anos 2000. Mas apesar de ter concluído sua colaboração como roteirista dessa última novela, infelizmente como ator ele conseguiu apenas participar dos primeiros capítulos da primeira fase, onde viveu um bruxo profeta que dava conselhos aos personagens da novela através de suas visões. Infelizmente, o ator faleceu no dia 11 de maio de 2000, por causa de um câncer que trouxe complicações. A novela prestou uma última homenagem para justificar a despedida do ator, com o personagem deixando uma carta para a protagonista Cristina, vivida pela Vitória Rufo. A carta dizia: "Eu já não te verei mais, minha menina. Tive que fazer uma longa viagem. Mas de onde eu estiver, prometo que cuidarei de você com o carinho de sempre. Quero que saiba que escrevi uma carta de despedida a todos os que me amavam. Por isso não precisa comentar com ninguém, porque eles já sabem. Não permita que eles chorem por mim. E você também não chore. Só te peço que faça uma oração. E que quando se lembre de mim, desde o fundo do seu coração, com todas as suas forças, abraça-me muito forte." É impossível para um fã de novelas mexicanas desconhecer o rosto de Carmen Salinas, que participou de inúmeros sucessos que foram exibidos e reexibidos aqui no Brasil incansavelmente. Maria Mercedes, Maria do Bairro, Mundo de Feras, Triunfo do Amor, Meu Coração é Teu e Minha Fortuna é Te Amar são alguns títulos que consagraram a atriz como figura conhecida e querida entre nós, brasileiros. Aos 82 anos, ela já gravava a novela Minha Fortuna é Te Amar, estando bastante debilitada de saúde. Inclusive, suas últimas cenas foram gravadas na cama. Mas não deu tempo da atriz continuar sendo Dona Magos, a doce avó do protagonista. No dia 11 de novembro de 2021, Carmen Salinas faleceu, após uma hemorragia cerebral causada por hipertensão. A novela optou por substituir a atriz pela também renomada Maria Rojo, para poder manter a personagem presente na história. Porém, também prestaram uma homenagem de despedida para Carmen, que foi mostrada após sua última cena ao lado do ator Davi Zepeda. Enquanto mostravam cenas dela, rodava uma narração ao fundo onde a atriz dizia: "Peço que se lembrem de mim em suas orações e que desejem que eu siga bem. Os abraço com muito amor e respeito. Sua amiga, Carmen Salinas. Obrigada." Conhecida como a Noiva das Américas, Libertad Lamarque foi uma das maiores estrelas do cinema e da música latina. Pouquíssimo tempo após ter vivido nossa querida vovó Piedade em A Usurpadora, a atriz encarnou a Madre Superiora, que também se chamava Piedade, na novela infantil Carinha de Anjo. Com 92 anos de idade, a atriz entregou suas últimas forças à personagem. Inclusive, a produção da novela inventou que a madre estava debilitada de saúde e a colocava para gravar sentada a maioria de suas últimas cenas. Quando ela precisava levantar ou caminhar, muitas vezes víamos uma das freiras do colégio a acompanhando de braços dados para dar suporte.
Mas apesar de toda a sua dedicação e profissionalismo, no dia 12 de dezembro de 2000, com a novelinha ainda a todo vapor, Libertad faleceu após 10 dias de internação. A novela, que tinha um público infantil, tratou a despedida da atriz com delicadeza, dando uma despedida onde a irmã Fabiana explicava que a Madre Piedade se aposentou para cuidar de sua saúde. Em uma cena emocionante, todo o elenco bateu palmas de pé para a atriz. Dulce Maria olha para o céu e vemos um compilado de cenas da personagem na novela. Sílvia Pinal entrou na novela como a nova Madre Superiora, mas claro que nunca foi a mesma coisa. No dia 25 de agosto de 1997, foi a vez de Noé Murayama nos deixar. Ele interpretava Firmino, o coveiro e fiel amigo da Esmeralda, interpretada pela Letícia Calderon. Noé tinha uma carreira sólida em papéis de homens rudes e marcantes. Mas aos 67 anos, um câncer no fígado o levou de forma muito rápida durante as filmagens. Na trama, o sumiço de Firmino foi explicado com a morte do próprio personagem, mas apenas na reta final. Antes disso, eles ganharam tempo mantendo o personagem vivo no campo, já que a história principal estava se desenrolando na cidade. Para suprir a lacuna que ele deixou na trama, a versão de 97 incluiu o personagem Trolebus, vivido por Raul Padilha, também conhecido como Chóforo, e que era filho do carteiro Jaiminho do seriado Chaves. A gente já viu ele em várias novelas mexicanas também. Mas no final da novela, resolveram assumir a morte do personagem Firmino. Para sua despedida, uma cena onde os protagonistas visitam seu túmulo no cemitério, onde um dia tiveram tantos encontros e conversas. Um dos casos mais trágicos e misteriosos desta lista é o de Gerardo Hemer, que faleceu em 4 de setembro de 1995. Ele era a grande aposta de galã da época e protagonizava a novela La Paloma. Antes, o novato tinha feito o personagem Joaquim na consagrada versão de 1993 da novela Coração Selvagem, e logo em seguida, um papel de destaque em Prisioneira do Amor. Ele estava emplacando um trabalho atrás do outro. Mas com apenas 25 anos, Gerardo foi encontrado sem vida em seu apartamento. A versão oficial aponta asfixia por um vazamento de gás, mas até hoje circulam teorias de que algo mais sombrio teria acontecido. O impacto foi tão devastador que a Televisa tomou uma decisão polêmica. Pouco tempo depois, a novela foi cancelada e saiu do ar sem nunca ter um final que resolvesse a história. Nesse caso, a atriz não estava gravando nenhuma novela, mas vale a pena mencionar. A doce e talentosa Mariana Levy teve trabalhos de grande destaque no mundo das novelas mexicanas. Ela viveu a protagonista Lupita na versão mexicana da nossa conhecida Pícara Sonhadora, além de ter feito a triste e complexa Josefina em Amor Real, de 2003. 2 anos após ter finalizado seu último trabalho em Amor Real, Mariana perdeu a vida de forma abrupta e absurdamente trágica. Ela teve um infarto por conta de uma aparente tentativa de assalto. O susto foi tão grande que, diante da ameaça que se aproximava do carro onde ela estava com as filhas, a pressão da atriz subiu muito e ela infartou, não resistindo. No dia 29 de abril de 2005, o mundo se despediu da possibilidade de voltar a ver Mariana nas telas. E para fechar a lista, vamos falar de uma atriz que não é conhecida aqui no Brasil, mas que era filha de um rosto que sim conhecemos, Sílvia Pinal, que atuou em novelas como A Dona e Carinha de Anjo. Viridiana Alatriste tinha apenas 19 anos quando estreava como coprotagonista na novela Amanhã é Primavera, ao lado de sua mãe. Mas uma tragédia repentina encerrou não apenas a carreira promissora de Viridiana, como também sua participação na novela. No dia 25 de outubro de 1982, a atriz participava de uma festa no apartamento de seu namorado, até que quando já estava quase amanhecendo, ela pediu que ele mandasse os convidados se retirarem. Ele discordou, o que enfureceu a atriz,
que pegou o carro e foi embora às 6 da manhã. Em alta velocidade, em uma rua mal sinalizada, Veridiana não viu o barranco que estava à sua frente e caiu no vazio. Sem cinto de segurança, ela faleceu de traumatismo crânioencefálico no local do acidente. Não houve chances de despedida, nem para os familiares, nem para os colegas de trabalho, nem mesmo para o namorado e convidados da festa, já que ela saiu sem se despedir. A atriz havia gravado 40 capítulos da novela, e no capítulo final, a mãe fez uma homenagem lendo uma carta de despedida. Como a novela é muito antiga e nunca veio para o Brasil, eu consegui resgatar apenas esses trechos com resolução muito ruim, mas dá para ver um pouco desse momento. Uma conversa normal ocorria na cena, quando tudo para subitamente e a atriz olha para o vazio. Após um momento de silêncio, entram trechos de Viridiana na novela, enquanto sua mãe se senta ao lado de seu retrato e lê uma carta que diz: Querida mamãe, não sei como começar a te dizer o quanto fui feliz. Fui excessivamente jovem muitas vezes e aprendi a amar cada gesto seu e cada uma das coisas que você me disse. Queria te contar, te explicar. Às vezes me dá medo pensar que vou ter que ir embora. Não saberia como viver. Melhor nem pensar. Depois entra a voz da atriz falecida, que conversa com a mãe. Mãe, você já teve que deixar seus amigos, suas coisas, tudo o que te rodeia? E no final, a voz de Silvia Pinal diz: Pode ser que exista uma possibilidade além de nós. Não sei, mas espero. Estou triste, mas tranquila. Sozinha, mas serena. Tomando consciência da vida e da realidade. Que triste, né, gente? Bom, essa lista termina aqui. Não esquece de comentar com o coração de luto e me conta qual desses casos mexeu mais com você e te deixou com mais saudades.